Tá gravado. Boa tarde a todos. Estamos aqui com o professor Gonçalo Sopas de Melo Bandeira, um grande amigo com quem fizemos doutoramento na escola de Coimbra. Hoje o professor Gonçalo é professor da Escola Superior de Gestão do IPICA no Minho e professor aqui no Porto da Universidade Portucalense Infante Dom Henrique. Vamos falar com o professor sobre dois temas que no Brasil se tornaram muito importantes e com os quais o professor Gonçalo trabalha hoje intensamente. O primeiro deles sobre responsabilidade penal dos entes coletivos, das pessoas jurídicas. E o segundo, que me parece de fundamental importância hoje no mundo ocidental, que é o tema da corrupção. Professor, como trabalhar juridicamente esses dois temas que me parecem bastante importantes? Ora bem, comecemos então pelas pessoas coletivas ou pessoas jurídicas. A responsabilidade criminal em Portugal já existe há muitos anos, mas no Código Penal existe português apenas desde o final de 2007, que foi consagrada no Código Penal, exatamente no artigo 11, que houve uma pequena reforma legislativa que acabou por ser grande na medida em que modificou essa responsabilidade penal. A partir daí há uma série de crimes do Código Penal que passaram a ser a ter a hipótese de ser perseguidos penalmente se praticados por pessoas coletivas e, portanto, acabou por haver uma grande transformação no ordenamento jurídico português, porque antes tínhamos o Decreto-Lei das Infrações Antieconómicas de 84, na linha do professor Eduardo Correia Figueiredo Dias Costa Andrade, que já consagrava essa responsabilidade criminal, mas em termos penalísticos do Código Penal, do Direito Penal Clássico de Justiça, isso só surgiu nos finais de 2007. A partir daí, por exemplo, os crimes ambientais que antes eram insuscetíveis de ser praticados por pessoas coletivas, que estavam previstos no Código Penal, passaram a sê-lo. Já também podemos dizer que fora do Código Penal, desde os anos de 1990 a 91, nos antigos regimes jurídicos das infrações fiscais aduaneiras e não aduaneiras, que depois em 2001 vieram dar origem ao regime geral das infrações tributárias, já era consagrada a responsabilidade criminal das pessoas coletivas. De qualquer maneira, no Código Penal não, essa transformação acabou por ser feita. Eu tive a oportunidade já na tese de mestrado, que acabei por defender em 2003 na Universidade Católica Portuguesa, de defender essa tese na linha também da Escola de Coimbra, da qual nós, aliás, nos conhecemos e fizemos a nossa grande amizade. Aliás, nós, nos seminários de Direito de doutoramento, tivemos a oportunidade de discutir, no bom sentido, uma série de ideias e de uma série de pontos de vista, mas nesse sempre estivemos de acordo que é a criminalização das pessoas coletivas, das empresas, porque as empresas também são suscetíveis de praticar crimes e, em termos portugueses, havia como que uma lacuna no Código Penal. Isso não era possível. O princípio estava consagrado, o princípio societas delinquere non potest, as sociedades não podem delinquir, ainda na linha que hoje é admitida na Alemanha e em Espanha, mas que noutros países, nomeadamente os anglo-saxónicos, mas também outros países de raiz continental, onde a admissão da responsabilidade criminal tutte curris já é plenamente admitida em relação às pessoas coletivas. E, portanto, houve aí uma grande transformação. Ainda há lacunas no ordenamento jurídico português. Chama a atenção, por exemplo, do Código dos Valores Mobiliários, onde estão previstos crimes como o abuso de informação ou insider trading e a manipulação dos mercados, dois ilícitos que agora estão muito em voga, digamos assim, no mau sentido, com toda esta crise financeira e a manipulação dos mercados de valores mobiliários e das bolsas de valores, não só das ações, mas também de produtos derivados básicos, como a farinha, o açúcar, o arroz, o pão, o café. As bolsas de valores derivados também são manipuladas, levando inclusive países a não terem dinheiro sequer para comprar o trigo ou os cereais, porque são valores que estão especulados e de valores exorbitantes que não correspondem ao seu valor real, embora tenhamos que distinguir a especulação do ilícito. A especulação é permitida, por muito que nos custe. Há quem diga que se a especulação fosse proibida,
a economia capitalista parava, mas isso é outro problema que poderíamos discutir até do ponto de vista filosófico, porque das duas uma, ou queremos viver sob o sistema económico capitalista dentro do Estado de Direito Social e temos que lhe pôr regras, e embora o direito penal seja a última ratio, a meu ver, o direito penal económico é absolutamente indispensável para que o próprio sistema económico capitalista funcione bem e dentro do Estado de Direito Social. O outro caminho é deixar que o sistema económico capitalista se destrua a ele próprio, se autodestrua. Então aí tudo bem, aí poderíamos permitir tudo e acabar com os ilícitos todos. Em relação, portanto, ao Código dos Valores Mobiliários, posso dizer que em Portugal as pessoas coletivas ainda não são criminalizáveis, por incrível que pareça. Ou seja, em Portugal, neste momento, de acordo com o ordenamento jurídico português, uma empresa não pode praticar crimes de manipulação do mercado, não pode praticar crimes de abuso de informação privilegiada ou insider trading, como dizem os anglo-saxónicos. O que, a meu ver, é manifestamente errado e violador até do princípio da constitucionalidade, aliás, na linha do que já defende o professor Dr. Jorge Figueiredo Dias há mais tempo. O professor Dr. Luciano Nascimento, como autor de uma nova teoria para o direito penal económico, que vem uma teoria revolucionária no bom sentido, que vem trazer novas ideias, novas formas de abordagem de todos estes problemas, saberá até também muito bem aquilo que eu estou a dizer, mas de facto é um ponto importante. Outra questão que é o tema da corrupção, professor, né? Um tema que me parece que em todos os países do mundo ocidental se tornou assim um tema nuclear, um tema central de discussão, tanto no debate jurídico quanto no debate político. Mas para nós interessa fundamentalmente o debate jurídico. Exatamente. Portanto, o problema da corrupção é um problema também muito premente atualmente no ordenamento jurídico português, não só do ponto de vista do direito penal positivo, mas também do ponto de vista da própria criminologia, como dizia o professor Hans Heinrich Eschek, que nós tivemos o prazer de conhecer na Alemanha. Em Freiburg, ou Friburgo da Brisgóvia, a portuguesa, e portanto dizia já que o direito penal é cego sem a criminologia e a criminologia é ilimitada sem o direito penal. E não é por acaso que na Alemanha, que no principal centro de investigação, no primeiro andar temos a criminologia e no andar de cima o direito penal, onde está lá o professor Ulrich Sieber, também nosso conhecido. E de facto a corrupção é algo que tem que ser visto do ponto de vista da lei positiva, mas também do ponto de vista criminológico. É um assunto muito falado. Em Portugal fala-se muito de corrupção, corrupção a nível político, corrupção nos mais variados setores da sociedade, infelizmente, e há, digamos, uma ideia de que a corrupção deve ser combatida. Ora, eu a palavra combate julgo que não é mais apropriada, porque trata-se não de combater na medida em que o direito penal é a última ratio, mas trata-se sem dúvida nenhuma de abordar essa questão que é complexa de uma forma séria e de uma forma que também tem que ser eficaz, salvaguardando sempre os direitos e liberdades e garantias das pessoas, salvaguardando sempre os direitos fundamentais das pessoas, sejam elas individuais ou coletivas, mas também o direito penal é isso mesmo. Em Portugal, como nós sabemos, na escola portuguesa de influência alemã, francesa, italiana, visa-se a prevenção geral positiva e a prevenção especial positiva. Ora, nós, se visamos a prevenção geral positiva, portanto a reafirmação da norma depois de violada, também temos que ter em consideração a possibilidade de ressocialização do agente do crime. No entanto, eu diria que em relação à corrupção, têm sido feitas uma série de coisas em Portugal, nomeadamente a nível do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas e o seu presidente, o mestre Guilherme Oliveira Martins, docente também da Faculdade de Direito de Lisboa durante muito tempo, fez um programa a nível nacional através da Comissão de Prevenção de Corrupção, que procura fazer uma série
de políticas de prevenção em todas as instituições públicas do país, por exemplo, câmaras municipais, as próprias universidades públicas, os próprios institutos públicos. Eu trabalho num instituto público superior, do ensino superior público, e também trabalho numa universidade privada e, portanto, conheço bem os dois mundos, e a corrupção obviamente existe tanto no setor público como no setor privado. E, no entanto, recentemente a Procuradoria-Geral Distrital, a Procuradoria-Geral da República Portuguesa, que tem a sua base em Lisboa, criaram a nível nacional um sítio na internet e telefones e meios de comunicação para qualquer cidadão poder denunciar situações de corrupção de uma forma anónima. Claro que isto também é problemático, porque incentiva um pouco a denúncia e aquele tal direito premial penal, os chamados pentiti italiano. Exatamente. Portanto, se fala, se denuncia o colega, toma lá um X de dinheiro de prémio. E isto a Procuradoria Antimafia italiana utilizou tanto no tempo de Falcone, Borsellino, para ir atrás dos grandes capos mafiosos italianos da Sicília, de Reggio Calabria. Enfim. O malogrado Falcone. Exato. E o seu companheiro Paulo. E não fosse só a Operação Mãos Limpas do juiz Di Pietro, ainda muita coisa estava por fazer. Perfeito. Exatamente. E de facto, portanto, a corrupção tem tido outra abordagem, que é essa abordagem da denúncia. Não chegou o ponto de vista do Tribunal de Contas. E eu, para rematar, dizia que agora, por exemplo, agora discute-se muito a criminalização do enriquecimento ilícito. Ora, é uma questão também muito discutida, e como eu dizia há pouco ao seu professor Dr. Luciano Nascimento, meu querido colega de Coimbra, irmão académico, dizia que temos que ver a coisa sempre dos dois lados, porque, por exemplo, em Portugal há corrupção no setor público, mas também há corrupção no setor privado. Estão as duas consagradas no Código Penal. Mas temos que ter em conta que há países europeus onde não existe sequer o crime de corrupção no setor privado. Existe apenas no setor público por questões de doutrina e dogmática penal, assim como não existe a criminalização das pessoas coletivas. Por exemplo, ainda hoje na Alemanha existem as contraordenações, em Espanha as medidas dirigidas às pessoas coletivas. E, portanto, queria só chamar a atenção do facto que me parece importante, que é, por exemplo, a criminalização do enriquecimento ilícito pode ser um pouco perigosa, no sentido que o perigo de haver inversão do ónus da prova em termos penais é impossível, a meu ver é impossível, em termos de dogmática penal, que é claro que em termos ontológicos não é impossível. Tudo é possível se o Parlamento aprovar. Agora temos de ter cuidado com o que o Parlamento aprova. Antes de Hitler instalar a sua ditadura na Alemanha, foi eleito com 60 e tal % dos votos e, portanto, fez leis absolutamente contra os seres humanos. E isso leva-nos a outro problema, que é o problema das normas constitucionais. Porque não é por as normas estarem na Constituição que são plenamente constitucionais. Pode haver normas constitucionais que foram aprovadas contra a própria dignidade do ser humano. E, portanto, 60% dos deputados do Parlamento Nacional podem estar enganados. Num país pode ser eleito um partido que viola os direitos fundamentais. E o que eu queria dizer é que a corrupção também existe ao nível do Estado e dos políticos. Eu ainda há pouco estava a falar isso ao Dr. Luciano Nascimento, como eu dizia. A nossa lei de Tribunal de Contas, por exemplo, consagra a criminalização da gestão ilícita dos dinheiros públicos. No entanto, nós desde o 25 de Abril temos uma série de pessoas que já foram presas por fuga ilícita aos impostos, por fraude fiscal, por abuso de confiança fiscal, por outros crimes fiscais e tributários. Há quem diga que o crime de abuso de confiança fiscal em Portugal é o crime mais estúpido que existe em Portugal. As palavras são do professor Dr. Costa Andrade. Porquê? Porque se demora tanto a fazer o processo criminal que quando se vai executar os bens do agente do crime, já ele pôs tudo em nome de alguém e, portanto, o processo criminal demora tanto que às vezes é um empecilho para a própria fazenda pública que pretendia executar os bens do indivíduo que fugiu aos impostos. E, portanto, só para terminar,